dando continuidade aqui ao nosso assunto, vamos trabalhar agora a estrutura política e a estrutura econômica durante a República Velha, República Oligárquica, Primeira República, seja qual ela a denominação que você queira dar, tá? Vamos lá. Temos aqui os conceitos fundamentais: política do café com leite, política dos governadores, coronelismo, fraudes eleitorais. Vamos falar um pouquinho de cada uma e entender como é que funcionava. A política do café com leite foi um acordo entre as elites de São Paulo e Minas Gerais, sendo os pessoal de São Paulo cafeicultores e a maioria do pessoal de Minas Gerais fazendeiros, onde eles se revezavam no poder com o apoio das elites menores, ou seja, dos estados menores, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro. Sem o apoio desses estados menores, a política do café com leite não seria possível. Outro conceito bastante importante é a política dos governadores. A política dos governadores era outro mecanismo bastante eficiente. Como eu estava dizendo, bastante eficaz. Como é que funcionava a política dos governadores? Pensem bem em 3 escalas: governo federal, estadual e municipal, cada um com a função específica. O governo municipal era controlado pelos coronéis. Qual era a função dos coronéis? Arrecadar votos para o governo e o governo arrecadar votos para deputados federais e também os senadores. Qual era a função do governo federal? Enviar verbas para os estados e os estados redistribuir essas verbas para os municípios, que eram controlados pelos coronéis. O coronelismo, vocês podem entender como uma força política local. Eram os coronéis que eram responsáveis pelo curral eleitoral, onde conseguia quase todos os votos da máquina eleitoral. As eleições eram marcadas pelas fraudes, ou seja, as eleições eram sempre, quase sempre, em todo o país, as eleições eram fraudulentas. Havia eleitores fantasmas, havia muita violência no dia da votação, havia um clima de guerra durante essas eleições aí. Lembrando que cada coronel tinha o seu representante e esse coronel era servido de vários jagunços, onde iam na casa do eleitor e praticamente forçavam ele a votar no seu candidato. Então, podemos dizer que eram eleições bastante conturbadas. A manipulação de resultados também era bem evidente. Temos também aqui o clientelismo. O clientelismo é as velhas trocas de favores, né? Você vota em mim e eu te dou alguma coisa em troca, um cargo público, que seja o que vier. O voto de cabresto, né? Que era encabeçado pelo coronel, onde votava, né? O coronel obrigava ele a votar no seu candidato. E por último, eleitores fantasmas, ou seja, eles pegavam registros de indivíduos falecidos e ia lá, preenchia corretamente e colocava na urna e eles, sem perceber, votavam. E por último, a degola. O que era a degola? Se tudo isso falhasse, a máquina política falhasse, a degola era responsável por legitimar ou, podemos dizer o quê? Ou caçar um candidato da oposição. Caso ele ganhe, a degola ia lá e caçava os candidatos da oposição. Vamos falar agora um pouquinho da estrutura política. O principal produto na época da República era o café. Tem uma política bastante famosa, o Funding-Loan, de 1898. Essa política econômica, encabeçada pelo ministro, ela renegociou a dívida brasileira, que era bastante alta, e fez um novo empréstimo. Nesse novo empréstimo aí, o país liberou verbas, o país investiu, mas consequentemente, né, temos o aumento da dívida externa e também o aumento da inflação. Temos também o Convênio de Taubaté, que foi uma tentativa de salvar a falência da economia cafeeira, onde os cafeicultores de
quase todo o Brasil negociaram com o governo federal a transferência das dívidas. Todo o café que não era consumido era comprado e estocado pelo governo federal. Então, o convênio de Taubaté, podemos dizer assim, salvou a economia cafeeira, ou melhor dizendo, salvou o dinheiro dos cafeicultores. Temos também um surto da borracha na Amazônia, que durou pouco tempo, menos de um ano. Esse surto aqui enriqueceu muita gente, mas foi só um surto, não foi algo que podemos dizer significativo por um longo período. E por último, temos um surto industrial na região sudeste do país. O que era produzido nessas indústrias? Bem, era produzido bens de consumo bem simples, sapatos, bebidas, roupas, nada muito pesado, porque a economia brasileira ainda hoje enfrenta esse problema. Temos que exportar tecnologia, mas em compensação somos o país que mais agroexporta no mundo. Valeu, galera! Até